transporte de passageiros. Para conduzir veículo destinado ao transporte coletivo de passageiros, o condutor deverá ser aprovado em curso especializado. Então, veja bem, para transportar passageiro, para fazer o transporte coletivo, ele tem que ter a aprovação em curso especializado. Então, tem que fazer o curso e ser aprovado esse curso especializado de treinamento, de prática. Ele faz o curso de prática de direção veicular, conforme as normas estipuladas pelo CONTRAN, que é aquele nosso órgão máximo normativo do sistema, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O transporte de passageiro em veículos de carga ou misto, onde não houver linha regular de ônibus, então onde não houver linha regular de ônibus, poderá ocorrer, então quer dizer que pode ocorrer, desde que permitido pela autoridade com circunscrição sobre a via, sobre a área da circulação daquele veículo. Então, isso é até importante para a prova. Quando que pode conduzir passageiro em veículo de carga? Aí você pensa assim, passageiro de carga não pode, né? Mas tem local que é muito precário, não tem linha regular de ônibus. Então, nesses locais, libera-se. Então, onde não tiver linha regular de ônibus e tiver uma prévia autorização pelo órgão que tem a circunscrição, que tem a responsabilidade sobre a via, pode conduzir, então, passageiro em veículos de carga. Preste atenção, tá? Então, é nesse caso que pode transportar. Hoje em dia, com a modernidade e a superlotação das grandes cidades, está em alta aí os VLT, que são veículos longos sobre trilhos. Veículos longos sobre trilhos, chamado popularmente aí de sanfonados. São os ônibus sanfonados. Então, para conduzir um VLT, o candidato, o condutor, deve ter a categoria D ou E. Quando eu falo candidato, é o candidato a conduzir um veículo longo sobre trilho, né? Que é o condutor candidato. Ele deve possuir a categoria D ou categoria E, idade superior a 21 anos, que esse é claro, porque se já tirou a categoria D ou categoria E, obviamente ele já tem idade acima de 21 anos, que é um pré-requisito para tirar a D ou a E. E ele tem que passar pelas seguintes etapas. Ele tem que passar por um treinamento específico de 95 aulas. Né? Então, são 95 horas aula, conforme a resolução do CONTRAN. Conforme essa resolução aqui do CONTRAN. Às vezes, os meus alunos perguntam para mim assim, tem que gravar número de resolução? Olha, eu estou aqui para simplificar para você. E com toda a minha experiência, não vejo cair em prova o número de resolução. Né? Tal resolução e que número no Código de Trânsito Brasileiro? Então, acho desnecessário. Então, preocupe-se com matérias mais importantes. Eu vejo muito aluno importar com matérias desnecessárias e deixar muito importante para lá. Então, não é importante que você grave o número de resolução. Pela minha experiência, não acho isso. Operador de máquinas. Para operar máquinas, que seja máquina agrícola, máquinas de obras, máquinas de terraplanagem, máquinas industriais, qualquer tipo de máquina, o motorista tem que ter a categoria C, categoria C, categoria D, categoria C, categoria D ou categoria E. São as categorias para operar máquinas. Transporte de produtos perigosos, MOP. O MOP é bem importante para a prova, né? Só você seguir aqui, ó, a sigla. Como eu sempre digo, a sigla é formada pelas iniciais do nome das palavras.
Então, aqui, ó, M de movimentação. MO de movimentação, P de produtos, E de especiais. Você pode encontrar na sua prova também assim, ó, MOPP, que aí vem também de movimentação de produtos perigosos. Então pode usar assim também, ó, MOPE ou MOPP. Então, para transportar um produto perigoso, é necessário o motorista ter o certificado do curso MOP, né, que é para fazer a movimentação de produtos perigosos ou produtos especiais. Para fazer esse curso, ele tem que ser habilitado na categoria B, C, D ou E. Então, é B, a C, a D ou a E. São as categorias que pode fazer o curso MOP. E idade acima de 21 anos. Então, esses são os pré-requisitos. Além disso, aquela mesma frase. No processo de habilitação, eu repito muito essa frase. Não pode ter cometido nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média nos últimos 12 meses. É um pré-requisito para tirar profissional, categoria profissional C, D e E. Também um pré-requisito para fazer o curso MOP. E você vai observar que é um pré-requisito para outros casos também, como, por exemplo, conduzir veículo escolar. Também tem que preencher esse pré-requisito. Então, essa frase no processo de habilitação ela é bastante usada. Geralmente é uma alternativa certa quando ela está escrita de forma correta. Transporte escolar. Para conduzir um veículo escolar, tem o pré-requisito, os pré-requisitos para o condutor e tem também os pré-requisitos para o veículo. Então, qual que é o pré-requisito para o condutor? Para conduzir um veículo, então, de transporte escolar, o condutor tem que ter categoria D ou E. Ser considerado apto em exame psicológico especial. Então, ele tem que fazer um exame psicológico especial, tem que ter aprovação nesse exame psicológico especial. E ainda ter aprovação em curso especializado. Então, tem que ter aprovação no exame psicológico e ainda tem que ter aprovação em curso específico. Além disso, aquela mesma frase. Não ter cometido nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média nos últimos 12 meses. Aqui estão, então, os pré-requisitos para o veículo. O veículo, então, ele deverá ter cinto de segurança em número igual à capacidade de passageiros. Então, ele deve ter cinto em todos os assentos. Além disso, esse veículo deve ter tacógrafo. Tacógrafo é aquele instrumento que registra a velocidade que o motorista atingiu. Faixa amarela em toda horizontal do veículo, toda a extensão do veículo, da carroceria, de 40 centímetros, escrito escolar. Então, eu estou marcando aqui para vocês os itens importantes para a prova. E ainda, esse veículo tem que passar por inspeção semestral. Então, inspeção semestral. De 6 em 6 meses, tem que levar esse veículo para passar por uma inspeção semestral, onde será emitido um novo certificado de capacitação. Então, é correto afirmar que o veículo de transporte escolar ele tem que passar por inspeção semestral, onde de 6 em 6 meses será emitido um novo certificado de capacitação, capacitando aquele veículo escolar a estar circulando em vias públicas. O portador de deficiência física. O portador de deficiência física é o único candidato que fará exame especial. A sua prova será considerada especializada porque ele poderá fazer as aulas e
os exames em veículos adaptados para a sua deficiência. Então, ele pode fazer exame e aula em carro particular, em veículo adaptado para a sua deficiência. Os outros candidatos têm que fazer as aulas e os exames em veículos fornecidos pelos Centros de Formação de Condutores. E já o portador de deficiência física pode fazer aula e exame em carro particular. Sua prova também será considerada especial, porque ele deverá ser avaliado por uma junta médica. E aí deverá ser avaliado por uma comissão especial examinadora. Então, essa é uma questão importante para a prova. Quem que integra a comissão especial examinadora de um portador de deficiência física? Então, a comissão especial examinadora do portador de deficiência física é integrada por um examinador, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN. Questão importante para a prova. Então, qual é o candidato que fará exame especial? Portador de deficiência física, né? E quem que integra a comissão especial examinadora de um portador de deficiência física? Então, é integrada por um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN. O condutor estrangeiro. O condutor natural de país estrangeiro e nele habilitado, que vem aqui para o Brasil com estadia regular, desde que penalmente imputável, poderá dirigir aqui no nosso território nacional. Mas não é qualquer condutor estrangeiro, é o condutor que seja amparado por convenções e ou acordos internacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil fez acordo com alguns países onde esses condutores desses países poderão vir aqui para o Brasil e dirigir aqui. Esse condutor, até o prazo de 180 dias, ele vai poder dirigir normalmente. Depois de 180 dias, ele será submetido àquela primeira etapa do processo de habilitação, que é o exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Ele poderá continuar dirigindo aqui no nosso território nacional. Interessante para a prova também que eles podem perguntar sobre esse prazo. Então, o prazo que o condutor estrangeiro será submetido a fazer esse exame de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Então, o prazo é 180 dias. Também muito importante, eles podem perguntar lá, quando que o condutor estrangeiro pode dirigir aqui no nosso território nacional? É essa alternativa aqui, ó. Quando ele for amparado por convenções ou acordos internacionais, que aí quer dizer que ele veio do país ou do país, né, que faz parte dos países que fez o acordo com o Brasil. Vou falar com você agora sobre mototaxista e motofretista. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, considerando a importância de garantir aos profissionais a aquisição de conhecimentos, a padronização de ações e também, consequentemente, atitudes de segurança no trânsito, instituiu curso especializado obrigatório aos profissionais de transporte de passageiros, que são os mototaxistas. Então, os mototaxistas fazem o transporte de passageiros. E também os que exercem atividades remuneradas, faz o transporte de carga, que são os motofretistas, fazem os transportes de mercadorias, são os motofretistas. Então, aqui estão as exigências para fazer exercer a atividade de mototaxista e também de motofretista. O mototaxista faz o transporte de passageiros, motofretista faz o transporte de mercadorias. A exigência está aqui, a carga horária são 30 horas aula,
e ter idade acima de 21 anos e no mínimo 2 anos na categoria A. Então, vou marcar para vocês aqui as exigências. 30 horas aula, idade acima de 21 anos, no mínimo 2 anos na categoria A. Então, tem que preencher esse pré-requisito aí. Além disso, não pode estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou que tenha sua CNH cassada decorrente a crime de trânsito. Aí esse também não pode exercer atividade de mototaxista e de motofretista. Renovação da CNH. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Toda vez que o motorista for renovar a sua CNH, ele terá que fazer o exame médico. Então, a questão em prova pode vir de quanto tempo é renovado o exame médico. Também pode vir de quanto tempo é renovada a sua habilitação. Então, a renovação será renovada de 5 em 5 anos, até completar 65 anos. Depois dos 65 anos de idade, será de 3 em 3. Então, de 3 em 3 anos, após 65 anos de idade. Ou a critério médico. Então, o médico pode estipular um prazo menor para essa renovação. Talvez se detectar algum problema físico nesse condutor. Daí, então, terá diminuído o seu prazo de renovação. Então, terá diminuído o prazo do exame médico. Então, quando que o condutor poderá ter o prazo do seu exame médico diminuído? Quando o médico, ao fazer o seu exame para renovação, detectar algum problema físico. Então, ele vai poder colocar essa renovação conforme o seu critério. Então, conforme a critério médico.